Todo mundo entendeu o que é módulo de elasticidade? Ou só fizeram Ctrl+C, Ctrl+V? Não, professor. Eu entendi, professor. Entendi também. Tem a ver com o módulo de elasticidade com a resiliência, não é, professor? Da força que... Então, vamos fazer de uma forma mais simples para vocês, tá? Desta forma, eu acredito que não consigo. Pode falar. Eu estou tendo um problema sério aqui, porque eu tenho dificuldade de digitação. As duas respostas, 2 vezes que eu tentei mandar, não consegui. Estou perdendo essa aula praticamente, porque eu estou com as respostas escritas, porque eu escrevi, mas infelizmente não consegui mandar. Estava terminando de digitar, acabou, errei o negócio aqui, perdi tudo. Já estou estressado já com isso aqui. Eu não consigo. Mas você tá digitando, você não está digitando direto no formulário? Então, mas eu tenho que sair de lá para voltar para a aula aqui, quando você pergunta as coisas, aí acabei perdendo tudo as 2 vezes. Por isso que eu não consegui mandar nada. Infelizmente. Está tudo anotado em escrito aqui. Se quiser, eu mando foto para você ver. A gente conversa, Jefferson, a gente conversa. Tá. Vamos lá. Eu tenho dificuldade com essa parte de computação, infelizmente. A gente conversa. Fica nervoso, não. Fica nervoso. Eu já quase quebrei mesmo. Falou. Aproveita a aula, fica nervoso. Vamos lá. Módulo de elasticidade, né, a gente costuma definir como um grau de rigidez de um corpo, mas ele pode ser também definido como a quantidade de tensão que um corpo consegue absorver antes de liberar. Vocês conseguem entender isso ou não? O quanto de força que esse corpo consegue absorver ou segurar dentro dele antes que ele libere essa força. Então, vamos fazer a seguinte situação. Vocês estão parados numa calçada e vem uma criança de 2 aninhos e empurra vocês. É bem provável que vocês nem se mexam, correto? Sim, professor. Porque vocês conseguiram absorver a força de impacto dessa criança. Agora vamos imaginar a situação um pouco diferente. Vocês estão parados numa calçada e uma pessoa de pelo menos 15 centímetros a mais do que vocês e 20 quilos a mais que vocês veio e lhe deu um encontrão. O que provavelmente vai acontecer com vocês? A gente vai se mover, porque vai empurrar a gente. Vocês vão dar 2 passos no sentido oposto por conta de vocês não conseguirem absorver esse impacto, certo? Então, a gente costuma dizer que quanto maior o módulo de elasticidade de um corpo, mais força ele consegue absorver antes de liberar. Ou seja, entre aspas, mais duro, menos resiliente é esse material. Tá? Então, quanto maior o parece uma coisa assim, inversa, né? Você imagina, o módulo de elasticidade, quanto maior o módulo de elasticidade, mais mole ele é. Não, é ao contrário, tá? Quanto maior o módulo de elasticidade, mais força esse corpo absorve. Ou seja, menos elástico ele é. O grau de elasticidade desse corpo não é, na verdade, o módulo de elasticidade, é o módulo flexural. O módulo flexural é a quantidade de força que esse corpo recebe antes de se deformar. Então, quanto mais baixa a resistência flexural deste corpo, mais deformidade ele sofre. Vocês conseguiram entender esses 2 conceitos? Sim, professor. Então, a gente imagina que um metal tem um alto módulo de elasticidade e uma alta resistência flexural. E a fibra? A fibra é exatamente o contrário. A fibra tem baixo módulo de elasticidade e baixa resistência flexural. O que isso traz de conceito para a gente dentro da odontologia? Baixa resistência ou alta resistência flexural? O quê? A fibra? O pino de fibra. Baixa resistência flexural. Ela tem baixa resistência mecânica. O que isso traz de bom para a gente na odontologia? Ou de ruim? O de bom é que você não vai fraturar a raiz.
Como? Repete, por favor. Que o pino de fibra, a tendência é que, como ele não vai alterar, ele vai quebrar antes de se alterar, ele acaba não fraturando a raiz do dente. Ele acaba, como é que eu falei? Ele não tem elasticidade menor, né? A tendência é ele não fraturar a raiz, não servir como cunha, né? Tá, mas a pergunta que vocês deviam fazer é em relação a quê, né? Então a gente está comparando esses módulos em relação a quem? A raiz do dente, né? Então, o que a gente espera de um material, o que o Edivaldo respondeu está certo, não está errado. O que a gente espera desse material é que ele tenha um módulo de elasticidade semelhante ou menor do que a dentina e que ele tenha uma resistência flexural menor do que a dentina. Porque assim, ele se deforma e a dentina não. É exatamente o que acontece com os carros modernos, né? Os carros antigamente, vocês já devem ter ouvido falar, os seus pais, avós, ou enfim, né? Ou vocês viveram isso, eu não sei, cada um tem a sua idade aí, né? Os carros antigamente tinham uma lata dura, que elas conseguiam, às vezes, pequenos acidentes do dia a dia, não era necessária a intervenção de um funileiro, né? Você vivia dando totó nos carros por aí, e eles resistiam, né? No entanto, em grandes acidentes, com acidentes, esses crash tests que vocês veem da vida aí, o carro pouco se deforma, no entanto, o motorista morre. Por quê? Porque ele tem uma alta resistência flexural, ele tem um alto módulo de elasticidade, então ele não se deforma. Ele não se deformando, toda a força de impacto que ocorrer em cima dele, ele vai transmitir para tudo que tiver no entorno. Então, o motorista, o passageiro, vai receber todo o impacto do acidente. Ao passo que os carros modernos, como eles têm um baixo módulo de elasticidade e uma resistência flexural super baixa, na parte do entorno, e essa resistência foi toda colocada na cabine de sobrevivência, você tem toda uma absorção de impactos de acidentes na carcaça do carro e ele se deforma inteirinho antes que isso chegue aonde? Na célula de sobrevivência, que é a cabine do motorista e dos passageiros, tá? A mesma coisa com os carros de Fórmula 1 no cockpit e por aí vai, tá? Em lanchas de competição. E no dente? Ó, no dente eu quero que o meu pino deforme, eu quero que o meu pino quebre, mas eu não quero que minha raiz quebre. Então é interessante que eu tenha o quê? Um material com módulo de elasticidade baixo e baixa resistência flexural, ou seja, que ele se deforme com facilidade. Aí você vai falar assim para mim, mas poxa vida, Lipe, eu vou cobrar uma fortuna para restaurar o dente do paciente e esse dente vai quebrar, essa restauração, esse pino vai quebrar numa mordida qualquer. Imaginem o contrário, imaginem o paciente mordendo, e uma hora esse pino liberando a tensão na dentina e essa tensão sendo maior do que o módulo de elasticidade da própria dentina. Quem que fratura? Quem que fratura, gente? O dente? A raiz. Exatamente aquilo que eu não quero que frature. Então eu prefiro perder uma prótese do que perder a minha raiz. Então é nesta linha de raciocínio que se segue hoje as indicações dos pinos de fibra de vidro, ou os pinos de resina reforçados com fibra, ou os posts de fibra, como vocês queiram chamá-los, tá? Então esses pinos hoje têm um módulo de elasticidade menor ou até semelhante à minha dentina, e ele tem uma baixa resistência flexural, ou seja, eles quebram com mais facilidade. Então é muito mais interessante que o meu pino quebre do que a minha dentina quebre. E mostrando isso, existem alguns trabalhos, né, que mostram isso, né? Eu passei para vocês exatamente esse trabalho que está aqui. Se vocês quiserem depois dar uma lida, é um trabalho extremamente interessante, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Professor, mas quando quebra esse pino, como que eu faço para tirar ele? Aí você vai lá com umas broquinhas de remoção, com muito cuidado, ou um ultrassom, e remove. Os pinos de fibra, eles são removidos de uma forma mais fácil do que os de metal, tá? Então você vai lá remover com uma broca,
com ultrassom, com uma broca de largo, uma Gates, alguma coisa assim que você consegue, tá? Então aqui, olha, o resultado desse trabalho, a gente tem aqui, foi feita uma fotografia onde havia a concentração de tensões, né? O trabalho foi mais ou menos assim. O autor ele pegou alguns dentes e ele separou em 3 grupos. O primeiro grupo ele fez preparo, removeu a coroa, fez preparo e construiu um núcleo metálico fundido. É o grupo da esquerda. O segundo grupo era o grupo de controle, um dente rígido. E o terceiro grupo ele fez o mesmo que fez do núcleo metálico, só que ele cimentou um núcleo de pino de fibra de vidro. E ele reconstruiu essas coroas. E ele induziu uma força em cima, através de uma bola, como vocês viram ali na aula, e jogou uma tensão na coroa desses dentes. Reparem que em vermelho é onde há concentração de forças de tensão. Reparem no da esquerda. Né? Reparem a concentração de tensão no núcleo. Olha como esse núcleo absorveu todo o impacto da tensão. Então ele tem um alto módulo de elasticidade. Então ele absorveu todo o impacto. Você vai falar, puxa, isso é legal então, né? Ele vai resistir a muitas forças. Ele vai resistir a muita força, vai chegar uma hora que eu vou jogar uma força que ele não resiste mais. Pode acontecer isso? Uma mordida mais intempestiva, o paciente tentar abrir uma garrafa, morder um osso, alguma coisa assim. Se esse núcleo fundido ele recebeu uma força, uma carga mastigatória superior ao módulo de elasticidade dele, o que acontece com essa força? Imaginem vocês tomando um encontrão do grandalhão de 2 metros de altura. Vocês vão se movimentar? Então, vocês vão liberar a tensão, vão liberar a força? O núcleo também vai liberar. Sim, vai ser dissipado, né? Não, ele vai liberar. A dissipação se dá no longo eixo do núcleo. Mas ele vai liberar essa força. Ele não dissipa mais, porque foi acima da capacidade dele de dissipação, certo? Ele vai liberar a força. Ele vai se movimentar. Você dissipa a criança que dá um encontro em você, o teu corpo dissipa, você não se movimenta. Aí vem uma criança maior, teu corpo recebe e não se movimenta. Aí vem o grandalhão. Teu corpo recebe, ele dissipa, mas foi acima da quantidade que ele conseguia dissipar. Você se movimenta. Com os núcleos é a mesma coisa. Ele recebe um impacto e ele dissipa. Ele recebe outro impacto, ele dissipa. Se esse impacto é superior ao módulo de elasticidade dele, ele não dissipa mais, ele libera. E ele libera para onde? Para a dentina. Só que percebam, como o módulo de elasticidade do metal é muito superior ao módulo de elasticidade da dentina, o que acontece com a dentina? Ela recebe uma força superior à capacidade que ela tem de absorver. O que acontece com a dentina? Fratura, gente. E com o núcleo de fibra de vidro? Bom, se o núcleo de fibra de vidro ele é capaz de dissipar uma força menor do que o módulo de elasticidade da dentina, o que vai acontecer na hora que este núcleo não conseguir mais dissipar a força, ele liberar para a dentina? Quem passa a absorver a força? Vocês conseguiram acompanhar? Ele absorve. A dentina absorve, não é mais ele. Só que como o módulo de elasticidade do pino de fibra é muito menor do que o da dentina, quando ele libera essa força para a dentina, ela ainda está aquém do que a dentina é capaz de absorver. Então não ocorre fraturas da minha dentina. Ela passa a fazer parte do núcleo e fazer parte da dissipação que esse núcleo faz. Reparem as duas fotos, a do meio e da direita. A da direita é o pino de fibra de vidro, a do meio é o dente natural. A dissipação de forças é semelhante? Tirando o impacto na coroa, todo o resto é muito semelhante? Na raiz? É muito semelhante. Então, quando você usa um pino de fibra de vidro dentro de uma raiz, você tem uma dissipação de forças muito mais homogênea e muito mais semelhante, próxima do módulo de elasticidade da dentina.
Como o módulo de elasticidade do pino é inferior ao da dentina, ele acaba fraturando antes de repassar essa força para a minha dentina. Como consequência disso, eu tenho a perda da minha coroa ou da minha prótese e não da minha raiz. Ao contrário do núcleo fundido, que ele absorve muito mais impacto. Vejam como ele fica vermelho. Ele absorve uma quantidade de impacto muito maior, ele absorve uma quantidade de força muito maior, e quando ele libera, ele está liberando uma força superior ao que a minha dentina é capaz de absorver. Como ele libera uma força superior ao que a minha dentina é capaz de absorver, a minha dentina rompe, ela fratura. E aí a gente tem isso daqui que eu mostrei para vocês. Esta fratura de raiz que vocês estão vendo aqui no centro da imagem. Isto por quê? Porque este núcleo absorveu uma quantidade de força superior ao módulo de elasticidade dele. Esta força foi transmitida para a dentina e já entrou na dentina acima, muito acima do módulo de elasticidade. Tá? Aqui, ó, se você pegar aqui na página 29 do trabalho, que página que a gente está? Aqui, ó, ponto a ponto, o que fala. E aqui ele fala sobre o módulo do ouro, tá? Então, ele fala sobre ligas de níquel-cromo. A de ouro é a que tem o menor módulo de elasticidade entre todas. E ainda assim, ela é quase 90 vezes superior ao da dentina, tá? Vamos ver as conclusões que o autor chega aqui. Olha o que o autor fala na conclusão dele. Olha que interessante. O estudo pode concluir que os pinos de fibra de vidro distribuem as tensões ao longo da raiz de forma mais próxima do dente rígido. Além disso, o pino de fibra de vidro concentra menos tensão dentro de sua estrutura que o núcleo metálico fundido. Exatamente, está ligado diretamente ao módulo de elasticidade. Como o pino de fibra concentra menos tensões dentro dele, quando ele libera uma tensão menor do que o núcleo fundido. Menor do que o módulo de elasticidade da dentina, tá? Dente rígido e os de pina e os tratados não foi com semelhança em termos de deformação. Então, aqui diz que os modelos restaurados com pino de fibra de vidro indicando que a dentina é uma estrutura muito importante para a absorção de impactos. Então ele mostra aqui a importância de você ter uma dentina, uma quantidade de estrutura suficiente para que absorva os impactos. Trocando em miúdos, quanto menor for, quanto menos você desgastar para fazer o preparo para a colocação do pino, melhor. Qual dos dois você desgasta menos? O fundido ou o de fibra? O de fibra tem um desgaste menor de dentina. Portanto, mais uma vez, os pinos de fibra são mais interessantes do que os de metal. Primeiro porque eles absorvem melhor o impacto dentro de um padrão que a dentina possa absorver. E quando eles liberam abaixo do módulo de elasticidade da dentina, e não acima como os núcleos metálicos fundidos. E segundo, que eles demandam uma quantidade de estrutura de desgaste menor do que os de metal. Então, quando vocês forem fazer lá a indicação dos seus núcleos dentro da clínica diária de vocês, é importante que vocês pensem a respeito do assunto, tá? Pensem a respeito da quantidade de dentina que vai ser desgastada. Conseguiram compreender? Conseguiram seguir a linha de raciocínio? Conseguiram, gente? Sim, Alguém ficou com dúvidas a respeito? É hora de perguntar. Na prova, Se você tinha um núcleo metálico, teoricamente você tem um conduto já aberto, bem diferente, né? Aquela coisa que não tem um formato preciso. Mesmo assim, você consegue colocar os pinos de fibra e colocar outros do lado, assim. Aí a gente entra na anatomização desses pinos, que está mais para frente na aula, que eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje. E a gente vai falar sobre isso, sobre anatomização e pinos anatômicos, tá? Tá legal, beleza.
E ainda assim eu consigo, tá? Vamos supor, eu tinha um núcleo de fibra, de metal, que é o que você está comentando, e eu estou trocando ele por um de fibra, não é isso? E eu tenho aquela raiz toda, vou usar um termo chulo, toda arregaçada. É possível fazer, tá, gente? A gente tem algumas técnicas que a gente vai passar para vocês. Vocês conseguiram captar isso? A importância do módulo de elasticidade dentro da conduta diária de colocação de pinos? Sim. É pergunta de prova, tá? Tanto o módulo de elasticidade quanto a resistência flexural, tá? E por que os pinos têm isso? Os de fibra de vidro têm isso? Por que eles são assim? Exatamente por causa da composição deles. É uma matriz de resina composta, esses pinos de fibra, eles têm uma matriz, né? A base deles é uma matriz de resina composta, permeada por fibra de vidro. Então, vejam bem, a composição básica deles é 42% de fibra de vidro, 29% de BGMA e 29% de partículas inorgânicas. Então, é resina composta impregnada com fibra de vidro. Elas entram como um reforço desta estrutura. Isso faz com que ele seja muito mais elástico e muito menos, vou chamar de resistente, do que os pinos de metal. Então, eles conseguem ter um módulo de elasticidade bem mais baixo do que a dentina. Tá? Isso é importante para que você preserve aquela estrutura que você se deu ao trabalho de fazer uma endodontia. E não tem sentido nenhum você se dar o trabalho de fazer uma endodontia para preservar aquele dente e depois colocar um objeto lá dentro que você sabe que vai provocar a fratura dessa raiz. Né? É contraproducente. Eu vou deixar aqui para